Olá, estudantes do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Hoje estudaremos sobre os efeitos de sentido das vozes ativa e passiva. Bons estudos! Nesta aula, estudaremos sobre os efeitos de sentido promovidos pelas vozes verbais, reconhecendo que as orações têm os sintagmas nominais e verbais como constituintes imediatos e que sua estrutura básica contém sujeito, predicado, complemento, que são os objetos direto e indireto. O objetivo é que você possa reconhecer e empregar em textos lidos e ou produção própria verbos na voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido de sujeito ativo e passivo. Vozes verbais. Sei que vocês já estudaram sobre os conceitos das vozes verbais, mas é sempre bom retomar esses estudos para reforçar o aprendizado e também tentar compreender esses efeitos de sentido provocados pelas vozes verbais. Então, vozes verbais. Ocorre flexão de voz nos verbos porque o verbo transitivo direto e o verbo transitivo direto e indireto permitem estruturas em que o sujeito pode aparecer como agente, como paciente ou como agente e paciente da ação verbal. Os verbos podem se apresentar em 3 vozes. E aí é que você vai encontrar essa relação do sujeito. Ele é agente, é paciente ou é agente e paciente? Vejamos. Voz ativa. O sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Nós temos aí no exemplo, o menino vende flores. Sujeito, verbo. Quem pratica a ação? O menino. Então, se ele pratica a ação, está na voz ativa e ele é o agente dessa oração. Voz passiva. O sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Então, nós temos aqui no exemplo, as flores são vendidas pelo menino. As flores são o sujeito, são vendidas, verbo, e aí nós temos um sujeito paciente, porque ele sofre a ação expressa pelo verbo. E a voz reflexiva. O sujeito pratica e sofre a ação expressa pelo verbo. Então, o menino cortou-se. Veja que ele mesmo praticou a ação e sofreu a ação. Então, ele é um agente paciente. Agente e paciente ao mesmo tempo. Tudo bem? Quando falamos em voz ativa, estamos indicando uma oração em que o sujeito é o agente da ação verbal, ou seja, ele é o praticante da ação. Veja o exemplo. O repórter escreveu uma nota. Na frase, o repórter é o sujeito agente. E escrever uma nota representa a voz ativa. Veja aí a estrutura dessa voz ativa. Nós temos a oração em que sujeito, aqui é o repórter, predicado, que é aquilo que nós informamos sobre o sujeito. No predicado, nós temos o verbo escreveu e o objeto direto, que é a notícia. Ok? Voz passiva. Apenas os verbos transitivos diretos podem ser expressos em voz passiva. Ela apresenta 2 formas. A voz passiva analítica, que é constituída pelo verbo auxiliar ser mais o particípio. Particípio é
a forma nominal do verbo. O ladrão foi surpreendido pelos moradores da casa. O texto será enviado pelo correio. A questão tem sido discutida pelos parlamentares. Então, observem em negrito que nós temos o verbo auxiliar ser, onde encontramos aí foi, será e tem sido, e o particípio surpreendido, enviado e discutida. Então, essas formas verbais, elas estão no particípio, na forma nominal do verbo. Compare a análise de duas orações. Uma é expressa na voz ativa e a outra é expressa na voz passiva. O menino vendia flores. Então, nós temos o sujeito, o agente, verbo transitivo direto, que é aquele verbo que exige um complemento, e o objeto direto. Flores eram vendidas pelo menino. Nós temos aqui um sujeito paciente, que são as flores, verbo transitivo direto na voz passiva, porque sofre a ação. Pelo menino é o agente da passiva, é a pessoa que praticou a ação. E aí nós temos a voz ativa e o outro é a voz passiva analítica, que é justamente essa. Olha aí, o verbo ser, eram e vendidas. Quando o verbo está na voz passiva, aquele que pratica a ação é chamado agente da passiva. Ele é introduzido pela preposição por, combinada ou não com os artigos definidos, pelo, pela, pelos e pelas, ou de, que tem uso mais raro. Voz passiva sintética é constituída por um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, acompanhado pelo pronome si, que recebe o nome de partícula apassivadora. Acompanhe a análise de duas orações com verbos na voz passiva sintética. Descobriu-se o segredo. Nós temos o verbo transitivo direto, partícula apassivadora e o sujeito. Da mesma forma, vendem-se flores. Também verbo transitivo direto, partícula apassivadora e o sujeito. Aqui, exemplo de voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, não aparece o agente da passiva. O sujeito geralmente vem após o verbo, e este deve obrigatoriamente concordar com ele. Nos exemplos, o sujeito flores exigiu o verbo no plural, enquanto o sujeito segredo manteve o verbo no singular. Observe que a concordância com o sujeito nos exemplos anteriores ocorre porque se trata de casos de sujeito determinado. Nos casos de verbo acompanhado pelo índice de indeterminação do sujeito, que caracteriza o sujeito indeterminado, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Compare. Consertam-se bicicletas. Nós temos o verbo transitivo direto. O verbo ele está na terceira pessoa do plural. A partícula apassivadora se e o sujeito bicicletas, no plural. Precisa-se de operários. Verbo transitivo indireto, terceira pessoa do singular. Índice de indeterminação do sujeito, o se, e de operários é o objeto indireto. O sujeito ele é indeterminado. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva indica que o sujeito é paciente, ou seja, ele é quem sofre a ação que foi expressa pelo verbo. Veja o exemplo. A notícia foi escrita pelo repórter. Na frase, a notícia é o sujeito paciente. Pelo repórter é o agente da ação. Como eu já disse antes, como o verbo está na voz passiva, quem pratica a ação é chamado de agente da passiva.
A voz passiva envolve dois aspectos distintos. A voz passiva sintética, que é formada por um verbo transitivo direto ou direto e indireto, na terceira pessoa do singular ou plural, somada ao pronome si, que é apassivador. Veja esse outro exemplo. Escreveu-se uma notícia polêmica. O segundo aspecto, a voz passiva analítica, que é formada por um verbo auxiliar, ser ou estar, somado com o particípio de um verbo transitivo direto, ou direto e indireto. Veja o exemplo. Uma notícia polêmica foi escrita. Acompanhe agora a estrutura da voz passiva sintética. Então, na oração nós temos o predicado, que responde ao verbo, e o pronome, que é a partícula apassivadora, o si, e o sujeito, uma notícia polêmica. Já a estrutura da voz passiva analítica, nós temos na oração o sujeito, uma notícia polêmica, verbo auxiliar, foi, verbo principal, escrita, e agente da passiva, pelo repórter. Então, observem as estruturas da voz passiva sintética à voz passiva analítica. Voz reflexiva. A voz reflexiva é formada juntando-se às formas verbais os pronomes me, ti, nos, vos e si, singular e plural. Eles devem representar a mesma pessoa que o sujeito. Acompanhe os exemplos. Eu me feri. Veja que o verbo está na primeira pessoa do singular, acompanhando o sujeito, eu. Caio se barbeou. O verbo está na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito Caio, ele. Ok? Note que os pronomes reflexivos têm os sentidos de a mim mesmo, a ti mesmo, a ele mesmo, etc. Então, nós vimos no exemplo, eu me feri. Isso corresponde a eu feri a mim mesmo. A voz reflexiva pode indicar também reciprocidade. Isso quer dizer que é uma situação em que há uma ação mútua entre dois ou mais elementos. Acompanhe os exemplos. Nós nos encontramos na lanchonete. Os automóveis trombaram-se na esquina. Nessas construções, os pronomes expressam as ideias de um ao outro, um com o outro, etc. Corresponde a dizer que nós encontramos um ao outro na lanchonete. Os automóveis trombaram um com o outro na esquina. Certo? A escolha da voz ativa ou passiva depende do destaque que se quer dar. Veja os exemplos. Um grupo de alunos da Escola Municipal Edgar Torres criou um projeto que beneficiará vários jovens carentes. A voz ativa, o foco aqui ele é maior no praticante da ação verbal. Então, nós estamos dando ênfase ao grupo de alunos. A voz ativa, o foco maior é no praticante. Já na voz passiva, vários jovens carentes serão beneficiados pelo projeto criado por um grupo de alunos da Escola Municipal Edgar Torres. O foco agora está em quem sofreu a ação, que foram os jovens carentes, né? Vários jovens carentes. Então, observe que essa construção do texto depende da intenção, principalmente nas notícias, né? Em reportagens. O que é que eles querem dar mais destaque? A quem ou ao quê?
De acordo com esse pensamento, eles vão construir a sua notícia, a sua reportagem. Chegamos ao momento de realização das atividades. Por fim, temos as referências. Bom, com essa breve explanação sobre os efeitos de sentido provocados pelas vozes verbais, é importante lembrar que, quando falamos em voz ativa e voz passiva, estamos nos referindo à estrutura de frases, à ordem das palavras. Frases na voz ativa são aquelas em que o sujeito que pratica a ação está em evidência. Já em frases na voz passiva, o objeto que recebe a ação é que está em evidência. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima.